Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para o nosso segundo encontro sobre LINDB. Vamos continuar do artigo 4º até o artigo 10 da LINDB, certo? Depois teremos mais dois encontros, um do 11 ao 19 e 20 e outro do 20 até o final. São conteúdos menores, certo? Com menos incidência em prova. A grande incidência em prova está aqui nesse início. Nesse primeiro bloco que vocês viram anteriormente, nesse segundo bloco também. Tá certo? Então, pessoal, primeiramente, vamos para aquele momento de concentração. Eu vou tirar o meu sapato para colocar os pés no chão, quase cai. Para colocar os pés no chão e sentir a energia vindo de vocês. Pensem onde vocês querem estar daqui a 5 anos, querem estar concursados, querem estar ganhando já um salário bom, querem estar mudando a realidade desse país a partir do conhecimento que estão adquirindo aqui. Então, faça o seguinte, deixe o celular de lado, se concentra na aula, pense o seguinte, esses 20, 30 minutos que eu vou me concentrar aqui estão construindo, eu estou plantando a sementinha do meu futuro, que é mais importante, meu futuro é o TikTok, é o Instagram, o WhatsApp. Óbvio que tem situações que a gente tem que dar atenção, mas agora atenção à aula, então manda a sua energia. Se você está assistindo essa aula diretamente no YouTube e tem um botão de gostei, manda a sua energia para mim, para me animar. Alan, você está cansado? Você não clicou no gostei, eu fico cansado. Você clicou no gostei, eu estou alegre. Então vamos começar essa aula, certo? Falar sobre os artigos 4º ao 10º. E lembrando o seguinte, depois da parte de LINDB, das 4 aulas de LINDB, das 4 aulas de LINDB, teremos também o quê? As aulas de Direito Civil comigo, certo? Para que você continue seus estudos aí, que se você achar interessante, achar necessário. Lembrando também que sempre é importante fazer os simulados para treinar os seus aprendizados, para você conseguir analisar onde você deve investir seu estudo, não importa qual seja a prova, sempre que possível. Faça o simulado, meu amigo. Então vamos lá, ó. Artigo, ó. Coloca aí na tela, questão surprise, para a gente lembrar, revisar o que nós vimos na aula anterior. Olha só, segundo a LINDB, então nos termos da LINDB, o que é que está na LINDB? Ele está perguntando. Letra A, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, costumes, equidade e princípios gerais do direito. Parece-me uma questão alternativa legal. Letra B. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de quê? Promulgada. É claro que é promulgada. Essa lei está correta, não é não? Não é não, meu povo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Disseram aqui, Alan, é publicada. Então a B está equivocada. Nos estados, a obrigatoriedade da lei federal inicia-se 3 meses depois de oficialmente publicada. Eita! Eita, e agora? Salvo disposição contrária. Eita, e agora? Como é que vocês vão analisar essa alternativa aí, hein? Como é que vocês vão analisar essa alternativa de 3 meses? É o prazo da LINDB. E agora? Será que tá faltando alguma coisa? Será que tem alguma coisa a mais aqui? O que é que vocês me dizem? Pensa aí um pouquinho. Vamos deixar. Letra D. A lei nova que estabeleça disposições gerais e especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Como é que ela não revoga? Como ela não modifica? Ei, é uma lei nova que está falando lá de coisa já existente. Ela revoga não? Olha isso aqui para mim. Não revoga não? Não modifica não? Alan, tá querendo me deixar doido? Você falou sobre isso na passada. Eu estou incorporando aquela vozinha, ó, do inimigo. Lembra do inimigo da aula passada? O inimigo que mexeu no computador. Quando você estiver fazendo sua prova, isso aqui é a varinha do Harry Potter, que eu sou o mago mágico, ó, feitiço neles. Quando você estiver fazendo a sua prova, que você estiver em dúvida, vai estar o anjinho dizendo, essa tá certa, marca. Aí vai estar o outro dizendo, não, marca outra, você está errado. Eu estou fazendo o papel do inimigo aqui. O inimigo quer te confundir, o que é que você faz? Respira, pé no chão, isso é tudo. Meu amigo, aqui é mais do que uma aula, né? É uma lição de vida.
Quando você estiver fazendo sua prova, que você sentir essa angústia, essa necessidade de eu quero ir embora, não aguento mais, não estou conseguindo, pé no chão, bota o pé no chão descalço, de preferência, vai para fazer prova de chinelo, se puder. Né? Ou então com o sapato você tira, bota o pé no chão, respira 3 vezes, porque você oxigena o cérebro, acalma e lê de novo. E aí bota na tela, lê de novo. Bota na tela, quando você lê de novo, você vai perceber o quê? Ó? Que são estados estrangeiros. A lei brasileira, lei federal, não, nos estados estrangeiros. Isso aqui está fora. Isso aqui está fora. Certo? Salvo disposição em contrário, lei revogada se restaura. Por ter lei revogadora pedir vigência, tem repristinação é a regra? Não. Repristinação é a exceção. Salvo disposição contrária, lei revogada não se restaura. Não se restaura. Então, está errado também. A gente fica em dúvida na letra A e na letra D. E o que é que vocês fazem? Todo mundo faz isso. Marca a alternativa, o quê? Errada. Nós vamos ver agora por que a letra A está errada. Equidade não deveria estar aqui. Vocês sabem, letra D é a correta. Vamos embora, pessoal. Artigo 4º, as fontes do direito. Traz aqui para mim. Se você quer saber as fontes do direito, você vai ler na doutrina. Aí você pega 2 livros diferentes, cada doutrinador diz de um jeito. Então, o que é que nós vamos levar para a prova aqui? O artigo 4 fala, quando não tem lei, quando a lei é omissa, quando não tem lei, certo? O juiz vai decidir por analogia, costumes e princípios gerais do direito. Saiba que é seguindo essa ordem. Então, primeiro eu tento analogia, depois eu vou para os costumes, depois eu vou para princípios gerais do direito. Porém, existe uma interpretação mais consolidada de que antes disso daqui você tem que ir princípios constitucionais de aplicação imediata. As leis fundamentais também servem nesse momento de interpretação. Ok? Ok. Então, ó, presta atenção. Eu tenho, ó, 3 tipos de costumes. Mas eu vou falar de 2 principalmente, porque esse costume aqui, que é o costume que é contrário à lei, a gente deixa de fora. Eu chamar aqui, vou ler aqui para dizer para vocês. Contra a legem. Eu sou péssimo em latim. O povo gosta de negócio de latim. Eu sou péssimo em latim. Contra a legem, certo? Então, perceba o seguinte. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Eu tenho o costume segundo legem, certo? E eu tenho o costume praeter legem. Alan, por que você não está escrevendo no quadro? Porque meu piloto não está aqui. Então, vai na raça, certo? Segundo legem, segundo a lei. O que é que esse costume quer dizer? É um costume que já está incorporado na lei, certo? Praeter, P-R-A-E-T-E-R, legem, L-E-G-E-M, é o costume que ele integra a lei. Como assim? A lei está falhando, ela não tem nada sobre aquilo. Aí sim eu uso o costume para o que? Integral, para complementar a lei, tá certo? Aí o exemplo tem aí, artigo 445, parágrafo 2º do Código Civil. Vício redibitório, no caso ali da compra e venda de animais, ele pode se utilizar dos costumes, está lá na lei, a lei dizendo, ó, pode utilizar dos costumes aqui, se não tiver lei específica versando sobre isso. Tá certo? Vamos seguindo aqui, ó. Estude aí, abra aí o artigo 5º, da LINDB. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. O que isso quer dizer? Que eu vou interpretar a lei, mas eu não vou só interpretar o texto da lei. Eu posso fazer outro tipo de interpretação. Então, o que é que eu quero que vocês peguem aqui do artigo 5º? O artigo 5º vai dizer o seguinte, ó. Existem várias formas de interpretar, mas o juiz também vai se utilizar da interpretação sociológica. Então, ó, interpretação literal. Eu leio a lei e extraio o estado do texto, certo? Interpretação lógica, eu faço um raciocínio lógico. Interpretação sistemática, quando eu faço análise de vários artigos da lei, certo?
Eu faço análise de vários artigos da lei e faço interpretação em conjunto para entender cada um deles. Então, a partir do artigo 4º e do artigo 5º, eu consigo interpretar o artigo 6, o artigo 6º, perdão. Eu estou fazendo a interpretação de quê? De sistema. Eu não estou analisando cada artigo, ou cada lei, ou cada dispositivo individualmente. Eu estou analisando como sistema. Exemplo aqui, vou criar um exemplo aqui, ó, na hora, na lata. O artigo 5º fala exigências do bem comum. Aí você vai dizer, Alan, o que pode ser bem comum? Imagine então lá que lá no artigo 9º ele fala, considera-se bem comum tal coisa. Então, eu leio o artigo 5º dizendo, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências daqueles dispositivos, daquelas menções que o outro fala que é bem comum. Eu estou interpretando essa lei dentro de um contexto sistemático. E, para fins de artigo 5º, ele coloca, ó, existe outra forma de também interpretar a lei. Qual? A sociológica, que é analisar a finalidade social. Eu tenho que interpretar a lei analisando o contexto da lei e sua aplicação na sociedade, certo? Vou dar um conceito para vocês aqui, ó. Qual é a finalidade social dessa norma? Para que ela serve na sociedade? Qual é a importância dela na sociedade? Então, eu vou analisar a partir desse conceito. Eu tenho uma interpretação, para vocês entenderem também, histórica. Eu faço a análise da construção histórica daquela lei para entender o que ela quis dizer. Então, por exemplo, né, a gente vê muitos doutrinadores do direito falando o legislador quis dizer isso, o legislador quis dizer aquilo, mas como é que ele pode entender isso? Ele pode, por exemplo, buscar os debates no Poder Legislativo. O que foi debatido na Câmara dos Deputados, o que foi debatido no Senado, que culminou naquela norma. Então, eu começo a analisar uma parte histórica do que aconteceu antes para chegar naquela norma, para entender por que aquele texto está daquele jeito, certo? Então, o artigo 5º, ele não exclui as demais, ele mostra outra possibilidade. Ok? Ok. E aí, ó, coloca na tela. Nós temos aí uma questão recente da SESC falando sobre isso. E veja, não é uma exclusão, o artigo 5º insere, né? Fala de qual técnica de interpretação. Aí você vai marcar, lógico, acabei de dizer, né? Você vai marcar a interpretação que sistemática. Eu acabei. Vai dar aqui para mim, né? Cai na pega e diz, oxe, sistemática? Tá doido, Alan? Tá doidão, é claro, né, garotinho? Estou brincando com você, garotinho, para saber se você tá atento, tá atento. Tava dormindo, né? Tava dormindo, né? O seu concorrente está acordado. O seu concorrente está prestando atenção. O seu concorrente está assistindo no 2.0 e você está no 1.25. E aí, como é que você vai ficar com essa informação? Você não vai mudar nada. Eu estou brincando, viu? Não fique olhando para o seu concorrente e para a sua concorrente. Olhe para você mesmo. Se ame, se cuide, dê o seu melhor. O seu momento, a sua estrela vai brilhar na hora que o nosso Senhor Jesus Cristo disser. Ok? E aí, avançando nos artigos, chegamos no artigo 6. Artigo 6º fala da aplicação das normas jurídicas no tempo. Vou ler aqui com vocês. Ó. A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitado o ato jurídico perfeito, direito adquirido e a coisa julgada. O que é ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada? Ele coloca aí parágrafo 1º, 2º, 3º. O que é que eu quero que vocês entendam? Ato jurídico perfeito, aquele que foi consumado, aquele que já foi praticado. Então, imagine só, eu alugo para você, vou criar aqui um exemplo que não existe na lei, para vocês entenderem. Eu alugo para você essa garrafa. E aí, na lei, não tem nada falando do tempo máximo de duração. Eu alugo para você essa garrafa pelo período de 10 anos. Nós fechamos um contrato. Assinamos o contrato. Você paga à vista o aluguel. 10 anos. O que acontece? Passados 7 anos, vem a lei dizendo, a partir de agora, contrato de aluguel de garrafa azul só pode durar no máximo 2 anos. E aí a gente vai anular o nosso contrato? Não.
Ato jurídico perfeito. Alan, o que é direito adquirido? Direito adquirido é aquele direito que foi incorporado no meu patrimônio. Alan, quer dizer que é só o dinheiro, o direito, né? Tem a ver com dinheiro? Não. Patrimônio jurídico. Então, imagina só. Você, olha só como o direito previdenciário pode nos ajudar. Você está lá, nos seus 67 anos de idade, você preencheu todos os requisitos para se aposentar. E aí você vai se aposentar, aí vem uma lei, né, e muda os seus requisitos de aposentadoria, dizendo que você tem que trabalhar mais 5 anos. O que acontece nesses casos? Veja, se você já preencheu os requisitos, você já tem um direito adquirido a se aposentar naquele sistema. Mas lembre-se, o STF já se posicionou, não existe direito adquirido a regime jurídico. O que isso quer dizer? Eu passei num concurso, aí entrei num regime jurídico, aí 2 anos depois veio uma lei e mudou essa regra do regime jurídico que eu estou. Aí eu vou dizer, ei, eu quero que se mantenha o meu direito quando eu me aposentar, que eu tenho os mesmos direitos que eu tinha antes. Eu não tenho direito adquirido, eu tenho uma expectativa de direito que é diferente. Então, no direito previdenciário, vai ter o direito adquirido, quem já preencheu todos os requisitos. Imagina só, você já se aposentou, aí a lei dos aposentados do seu trabalho muda, aí você perde direito durante a aposentadoria que você já está usando, porque a lei mudou, direito adquirido. Porém, se você tem uma expectativa de direito, a lei, ela pode o quê? Criar regras de transição. Quer dizer, olha, quem já está pertinho, a gente vai manter o direito. Ou então você pode escolher entre um e outro, tal. Você pode escolher entre mais benéfico. Beleza? O que eu quero que vocês entendam aqui é direito previdenciário? Não, que nem isso eu sei. Eu quero que vocês entendam que é direito adquirido. Aquele que já foi, incorporado. Então, aquele direito de receber aquela aposentadoria naquele valor já é incorporado a mim. O Estado não pode chegar e dizer, ela não está vivendo bem, olha só, ela não vai para a praia, vamos tirar um pouquinho do aposento dele, reduzir um pouquinho. Não, já é um direito adquirido. Beleza? E aí tem o outro que é a coisa julgada. Né? A LIMB fala quando não pode mais ter recurso. Então, lembre-se disso, o que é coisa julgada? A decisão não vai ser modificada, certo? Não vai ser, você não vai recorrer da decisão. Alan, coisa julgada quer dizer que a decisão nunca mais poderá ser modificada, ela poderá ser modificada por ação rescisória, porém isso a gente não vai debater aqui na aula de LIMB. Nós vamos agora para o artigo 7º, que é um artigo muito bacana. Por quê? Vocês vão ver que ele é um artigo que, desse trecho que eu estou trazendo agora, as bancas adoram cobrar, porque ele traz aquelas regrinhas decoreba que você tem que decorar, certo? Tem o artigo 7º caput, você vai ler aí, ó. Bota na tela comigo. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim de personalidade. Quando a pessoa ela é nascitura, é considerada viva. Regra do domicílio da pessoa. O nome, a capacidade, o direito de família, tudo domicílio. Parágrafo 1º. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira para impedimentos e formalidades da celebração. Então, você vai seguir a regra brasileira de casamento se você se casar no Brasil. Parágrafo 2º. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Regrinhas para você decorar. E agora, parágrafo 4º. O regime de bens legal ou convencional obedece à lei do país em que os nubentes tiverem domicílio. Se eles tiverem domicílio em países diversos, o do primeiro domicílio do casal, certo? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, que foge da lei. Olha só, eu quero que vocês decorem isso para a prova de vocês. Olha aqui para mim. Decore isso. Regime de bens segue a regra do domicílio dos nubentes. Se forem países diferentes, primeiro domicílio do casal. Acabou. Agora,
Olha como isso pode ser aprofundado. Eu acho que não vai cair na sua prova assim, porém vou falar. Se você casa no Brasil, as regras de celebração seguem a lei de quem? Do Brasil. Muito bem. Você que respondeu aí, eu escutei, você falou do Brasil. Na celebração no Brasil, quando é que você escolhe o regime de bens? Logo que celebra. É assim que você já escolhe o regime de bens. Exatamente. Você escolhe o regime de bens na celebração. Então você celebra casa, já tem o seu regime de bem lá. É ou não é? É. Então, ó, se eu casei, eu escolhi meu regime de bens aqui no Brasil, escolhi onde? No Brasil. O que é que pode ser esse parágrafo 4? Se eu caso e eu faço um pacto no Brasil dizendo que meu regime de bens vai ser comunhão universal, aí eu vou morar, primeiro domicílio do casal, na Europa, né, em qualquer país da Europa. O que isso quer dizer? Que as regras de comunhão universal daquele país é que vão se aplicar ao meu casamento. Por quê? Regime de bem convencionado segue a regra do primeiro domicílio do casal. Porém, essa é uma análise muito mais aprofundada que eu não quero que você perca tempo fazendo. Eu quero que você decore o parágrafo 4º e nada mais. Beleza? Parágrafo 5º. O estrangeiro casado que se... Bota na tela. Que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega de decreto de naturalização, que se apostile a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros. O estrangeiro casado, ele pode naturalizar, mediante anuência de seu cônjuge, e requerer, nesse decreto que se apostile, ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens. Certo? Parágrafo 6º e 7º, eu quero que vocês deixem um pouquinho de lado. Leiam, mas deixem um pouquinho de lado. Por quê? Parágrafo 6º fala da separação judicial. Você saiba o que diz o parágrafo 6º, mas saiba que existe uma discussão muito profunda se ainda existe o Instituto da Separação Judicial no Brasil ou não. E o parágrafo 7º fala do chefe de família, uma figura que não existe mais. O pátrio poder, o poder do pai, não existe mais. Existe o poder familiar, que é exercido por pai e mãe, pelos ambos pais ou pelas duas mães, pelas figuras paternas e maternas, pela quem exerce a paternidade e a maternidade, ambos com o mesmo grau de hierarquia. Beleza? Parágrafo 8º, quando a pessoa não tiver domicílio, será domiciliado no local de sua residência, naquele que se encontra. Tranquilidade. Vamos agora para os dois artigos simples, artigo 8º, artigo 9º, só leitura do artigo, para a gente chegar no 10º, artigo 10, né? Se você já reparou, às vezes no Brasil vai artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, artigo 10. Né? Não vai para o 10º, 11º, não. Artigo 10 aí, 11, 12, 13, 14, 15. Então, artigo 8º, artigo 9º, nós vamos ler rapidamente. No artigo 10, a gente faz uma análise mais profunda para encerrar a aula de hoje. Alan, já está acabando. Ai, vou morrer de saudades de você. É porque o que é bom dura pouco. Avalie você que estava assistindo no 1.5, 1.25, 2.0. Você nem viu passar, né? Foi mais rápido que muita coisa que você... Foi mais rápido que beber cerveja num copo americano, quando você está com sede. Admita. Artigo 8º na tela. Na tela não. Só para mim aqui, só para mim. Deixa aqui comigo. Para qualificar os bens e regular as relações dos bens, lei onde o país tiver os bens. Aplica-se a lei do país em que for domiciliado o proprietário quando bens móveis que ele trouxer, quanto aos bens móveis que ele trouxer, ou se destinar ao transporte. Os bens chamados em trânsito. Então, eu estou levando essa garrafa na minha viagem comigo. Ó. Aplica-se a lei em que eu for domiciliado para essa garrafa. Certo? É só ler isso aí. O que eu quero que vocês analisem do artigo 8º, artigo 9º, é o parágrafo 1º do artigo 9º. O parágrafo 1º do artigo 9º fala, ó, destinando a obrigação a ser executada no Brasil. Então, as obrigações, conforme o caput do artigo 9º, fala, as obrigações vão ser regidas pelo país onde eu constituí a obrigação. Então, eu fechei o contrato na Argentina. A regra segue as regras da Argentina. Porém, destinando a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial,
será esta observada as admitidas peculiaridades da lei estrangeira. Então, eu chego na Argentina e fecho um contrato comprando uma casa no Brasil. Aí, ó, adquirir imóvel no Brasil, 300 mil reais, tem lá a regra do negócio jurídico, então vamos estudar no direito civil. É necessária, na maioria dos casos, é necessário o quê? Escrituração, registro de imóveis. E o que acontece? Essa é uma forma essencial. Então, no direito argentino não existe a necessidade de você registrar para você adquirir, no direito brasileiro exige. Então, se é forma essencial, vou observar essa regra brasileira com as peculiaridades da lei estrangeira. Mas para aplicar no Brasil, eu vou seguir a regra do direito brasileiro. Certo? E aí vamos para o último artigo. Leio o parágrafo segundo, mas vamos para o último artigo aqui para encerrar a brincadeira de hoje. Artigo 10 fala: a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado, olha que termo lindo, né? Domiciliada a pessoa morta ou desaparecida, no caso do ausente, que nós vamos estudar no direito civil. Qualquer que seja a natureza ou a situação dos bens. Coloca aí na tela. Eu quero que vocês olhem aí, informativo 563 do STJ. Há uma mitigação quanto a isso aí. Bem imóvel, sempre a regra que segue é a do país onde está o bem imóvel. Então, se eu estou falando de um defunto que era domiciliado em outro país, mas tem uma casa no Brasil, a regra de sucessão dessa casa se aplica no direito brasileiro. Ah, e os outros bens? Aí você vai ter o que eles chamam de múltiplos juízos sucessórios. Vai ter uma sucessão acontecendo naquele outro país, uma sucessão desse bem acontecendo aqui no Brasil, certo? A sucessão de bens estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que lhe for mais favorável. Alan, não é assim que está na lei. É sempre que não lhe for mais favorável a outra lei. Então, Alan, não estou entendendo. Vamos lá. A regra de sucessão é aplicada à do domicílio onde a pessoa morreu. Então, a pessoa morreu, eu morri. Eu não morri, não, pelo amor de Deus. Joãozinho morreu na Austrália, mas Joãozinho era domiciliado no Japão. Então, a regra é do Japão. Certo? Certo? Então, Joãozinho faleceu no Brasil, ele tinha uma casa de praia no Brasil, mas ele era domiciliado nos Estados Unidos. Então, segue a regra dos Estados Unidos. Menos para o bem imóvel, certo? Que segue a regra do Brasil. Se Joãozinho é domiciliado no Brasil e tem um bem imóvel nos Estados Unidos, o bem imóvel nos Estados Unidos segue a regra dos Estados Unidos, não do Brasil. Isso o informativo 563 do STJ diz. Beleza? Aí, ó. Bens de estrangeiro. Então, Joãozinho é estrangeiro, né? Little Johnny, tem um bem situado no Brasil. Aí o que acontece? O cônjuge dele, ou filho brasileiro, pode pedir para ser aplicada a lei brasileira se for mais benéfica do que a lei do domicílio dele. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou de filho brasileiro, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúrdio. Então, o cara era domiciliado nos Estados Unidos e tinha bens no Brasil. E aí o que acontece? Se a lei do Estado, para esses bens no Brasil que não forem imóveis, se a lei do Brasil for mais benéfica para o cônjuge ou filho brasileiro, se a lei do Brasil for mais benéfica, aí pode aplicar a lei do Brasil. Se a lei dos Estados Unidos for mais benéfica, aplica a lei dos Estados Unidos. Certo? A lei do domicílio do herdeiro legatário regula a capacidade para suceder. Existe, lembre-se disso, no direito brasileiro e em outros direitos também, a possibilidade de você excluir alguém da sucessão. A pessoa, por exemplo, cometeu um crime contra a pessoa que faleceu, ela sai da possibilidade de herdeiro. E aí, como é que eu vou regular isso? Lei do domicílio.
Naquele país em que o herdeiro domiciliado, esse ato que ele cometeu, exclui ou não exclui? Ele tem capacidade para herdar? Tem. Então, se naquele país ele tem, ele vai herdar. Beleza? Bota na tela aí, ó. Questão do defensor público. Eita, bexiga, 2022, a galera tá nervosa. Alice brasileira casou-se no Brasil com Arthur estrangeiro, sob regime de comunhão universal de bens no ano 2003. O primeiro e atual domicílio do casal é um país da Europa. Da união adveio um filho, Joaquim, ainda menor de idade, nascido no país do primeiro domicílio do casal. Durante a união foram adquiridos 2 imóveis, um localizado no Brasil e outro na América do Norte, além de um veículo com registro e circulação no Brasil. Considerando essa situação hipotética, a afirmativa correta. Em caso de morte de Arthur, a sucessão obrigatória será a lei brasileira? Domicílio, né? Domicílio. Ele é domiciliado no Brasil, né? Letra B. Em caso de morte de Arthur, a lei brasileira regulará a capacidade para suceder de Alice? Somente a autoridade judiciária brasileira compete conhecer a ação relativa aos bens adquiridos por Alice e Arthur? O regime de bens vai ser necessariamente o que foi convencionado de impacto antinupcial? Em caso de morte de Alice e Arthur, a sucessão do veículo será regulada pela lei brasileira em benefício de Joaquim em qualquer hipótese? Alan, questão interessante. Questão interessante. Traz aqui para mim. Qual é a resposta dessa questão? Isso e muito mais no próximo bloco. Te vejo lá, hein?